E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, é isso aí. Mais um deep dive pra conta. Já sabem, né? Se curtirem o papo de hoje, deixem aquele like esperto para dar aquela força, sigam o canal para não perderem nada e ativem as notificações para ficarem ligados nos próximos episódios. Isso aí. É importante. E claro, espalhem a palavra para os amigos, quanto mais a gente cresce. Com certeza. E se tiverem sugestões de livros para futuros deep dives, podem mandar ver nos comentários. A gente adora ouvir vocês. É verdade. Mandem as sugestões. Bom, hoje a gente vai abrir as páginas de Cristianismo Puro e Simples do mestre C.S. Lewis. Yes, Lewis. Que figura. É isso aí. E vamos explorar o que ele chama de mero cristianismo, a essência da fé que conecta as diferentes denominações. Uma obra fascinante. É incrível como esse livro, que começou como uma série de palestras de rádio durante a Segunda Guerra Mundial, consegue ser tão relevante até hoje, né? Pois é. Imagina só em meio ao caos da guerra, o Luiz vai lá e apresenta a fé cristã de um jeito simples, direto, sem firulas. É isso aí. Sem enrolação. E o legal é que ele não tenta empurrar nenhuma denominação específica, sabe? Ele busca aquele ponto de encontro, o que une os cristãos de diferentes caminhos. Exatamente. Tipo, o que realmente importa na fé, no fundo, no fundo. É sobre isso que ele fala. E para começar essa jornada, vamos desvendar a lei da natureza humana, um dos pilares do pensamento de Lewis. Excelente ponto de partida. Para ilustrar essa lei, o Lewis usa um exemplo bem corriqueiro, sabe? Uma briga. Duas pessoas discutindo. Sim, e ele percebe que mesmo no meio da discussão, as pessoas apelam para um senso de justiça, para um padrão de certo e errado. É tipo, inconscientemente, elas estão buscando uma referência externa, um manual de instruções que justificasse as ações delas. Tipo, isso não é justo. Você prometeu evitar. É como se a gente tivesse uma bússola moral interna, né? Mesmo que a gente nem sempre siga a direção certa. Exatamente. E o mais interessante aqui para Liz, essa lei da natureza humana aponta para algo que está além dos nossos instintos, como uma ordem moral objetiva que não foi criada por nós. E essa lei é tão real que a gente tenta se justificar quando a viola, né? A gente inventa desculpas com os nossos erros, como se quisesse provar que não somos tão ruins assim. É verdade. E o Lewis até brinca com essa mania humana de se justificar, dizendo que somos mestres em inventar desculpas esfarrapadas para os nossos deslizes. É bem por aí. Mas se essa lei moral é tão universal como explicar as diferenças culturais, o que é certo em uma cultura pode ser errado em outra, né? Ótima pergunta. O Lewis argumenta que as diferenças culturais não estão necessariamente nos valores morais, mas nas crenças sobre os fatos. Interessante. Pode dar um exemplo. Claro. O Lewis cita a questão da queima de bruxas, comum na Europa séculos atrás. Hoje a gente repudia essa prática, não porque a nossa moral mudou, mas porque não acreditamos mais em bruxas. Entendi. Se a gente acreditasse que existem pessoas com poderes sobrenaturais que podem nos prejudicar, provavelmente a gente acharia justo punir elas, assim como concordamos que assassinos e ladrões devem ser punidos. Exatamente. A mudança não está na moral, mas na compreensão do mundo. Fascinante. Então, essa lei da natureza humana que todos nós temos aponta para algo além de nós mesmos. Mas para onde exatamente? Para a questão da origem do universo e, consequentemente, para a questão da existência de Deus. É que a bicho pega, né? Afinal, a ciência ainda não conseguiu explicar como tudo começou. É verdade, mas o Lewis nos convida a considerar as duas grandes visões de mundo: o materialismo e a visão religiosa. O materialismo defende que tudo surgiu do acaso, da matéria e energia que sempre existiram, enquanto a visão religiosa acredita em uma mente criadora por trás de tudo. Isso. E o Lewis, com a inteligência afiada dele, argumenta que a ciência, por mais avançada que seja, não tem as ferramentas para responder à pergunta final sobre a origem do universo. A ciência observa, descreve, mas não define a causa final. Então, como saber se existe algo a mais? Algo além do mundo material? O Lewis nos dá uma pista, o ser humano. Ele argumenta que, diferente dos objetos, a gente tem uma experiência interior, uma consciência que nos revela a existência dessa lei moral, desse dever ser. É como se a gente tivesse acesso a um tipo de informação privilegiada sobre a realidade, algo que a ciência não consegue explicar, apenas observando o nosso comportamento. Exatamente. Essa lei moral, essa consciência de que a gente deveria agir de uma forma e muitas vezes age de outra, nos coloca diante de um dilema. Que ele chama de a realidade da lei. Isso mesmo. A lei moral é real, mas falhamos em segui-la consistentemente. Exato. E essa falha nos leva à próxima etapa: o problema do mal. E aqui as coisas complicam, né? Como conciliar a ideia de um Deus bom e amoroso com tanto sofrimento e injustiça no mundo? Essa é uma das questões mais antigas e desafiadoras para a humanidade. O próprio Lewis se debateu com isso por anos. E ele compartilha essa experiência de forma honesta e corajosa. Ele até admite que a presença do mal no mundo o fez questionar a existência de Deus.
Sim. Mas ele também percebeu que a própria ideia de injustiça implica a existência de um padrão de justiça, um bem absoluto que foi violado. Ou seja, se o universo fosse realmente indiferente ao bem e ao mal, a ideia de injustiça não faria sentido. A indignação que sentimos diante do sofrimento alheio é uma evidência de que algo está errado, de que a ordem moral foi rompida. Exatamente. E essa percepção nos leva de volta à ideia de um Deus que se importa com a justiça, um Deus que não é indiferente ao sofrimento das suas criaturas. Mas se Deus é bom e poderoso, por que ele permite que o mal exista? Porque ele não intervém para impedir guerras, doenças, catástrofes. O Lewis explora essa questão a partir da ideia de um Deus que deseja restaurar a ordem no mundo. Um Deus que não quer nos controlar como marionetes, mas nos convidar a participar livremente da sua obra de redenção. É a ideia da invasão que o Lewis usa com tanta força, né? Sim, ele compara a ação de Deus no mundo a uma invasão libertadora. Mas essa invasão não acontece pela força bruta. Deus nos convida a nos juntar a ele, a escolher o seu lado nessa batalha cósmica contra o mal. E é aqui que entra a figura central do cristianismo, Jesus Cristo. Com certeza. Para os cristãos, Jesus é a personificação da bondade de Deus, aquele que veio ao mundo para nos mostrar o caminho de volta para o Pai. E o ponto central dessa história é a morte e ressurreição de Cristo, um evento que os cristãos acreditam ter o poder de nos reconciliar com Deus. Exatamente. E o Lewis nos convida a ir além das teorias e especulações sobre como isso funciona, sabe? A focar na essência da mensagem cristã. A morte de Cristo nos libera do poder do pecado e abre as portas para uma nova vida. Mas como a gente pode compreender essa nova vida? O que significa na prática sermos salvos por Cristo? Boa pergunta. Para responder essa pergunta, o Lewis usa a analogia do penitente perfeito. Interessante. E como funciona essa analogia? O Lewis argumenta que a natureza divina de Cristo o capacita a oferecer um sacrifício perfeito, a pagar por nós uma dívida que jamais poderíamos pagar sozinhos. Faz sentido. Mas como a gente pode se apropriar desse sacrifício? Como essa nova vida se manifesta em nós? O Lewis destaca a importância da entrega a Cristo, da fé como um ato de confiança e abandono. Ele usa a analogia de um homem que está se afogando e precisa se agarrar à corda que lhe é lançada para ser salvo. Ou seja, não basta reconhecer a necessidade de salvação, é preciso dar o passo da fé, se agarrar a Cristo e permitir que Ele nos conduza para fora das águas turbulentas do pecado. Perfeito. E essa entrega, essa confiança na graça de Deus, nos leva a uma nova forma de viver, a uma transformação gradual do nosso ser. É aqui que entra a questão da moralidade cristã, que vai muito além de seguir regras. Com certeza. Para Lewis, a moralidade cristã é um caminho de crescimento, de aperfeiçoamento do nosso caráter à medida que nos aproximamos de Deus. Mas como a gente pode trilhar esse caminho? Quais são as ferramentas que o cristianismo nos oferece para essa jornada de transformação? O Lewis nos apresenta as virtudes, que são como bússolas que nos orientam nesse caminho. E ele divide as virtudes em duas categorias, as cardeais e as teologais. Isso mesmo. As virtudes cardeais são aquelas que a gente pode cultivar por meio do esforço humano, enquanto as teologais são dons de Deus que recebemos pela fé. Vamos começar pelas cardeais, então. Quais são elas? São 4. Prudência, temperança, justiça e fortaleza. Prudência seria a capacidade de pensar antes de agir, de tomar decisões sábias e ponderadas. Exatamente. A prudência nos ajuda a discernir o caminho certo em meio às inúmeras opções que a vida nos apresenta. E a temperança? A temperança é a virtude do equilíbrio, do domínio próprio sobre os nossos desejos e impulsos. Ela nos ajuda a evitar os excessos, a buscar a moderação em todas as áreas da vida. E entendi. E a justiça? A justiça envolve o respeito pelos direitos dos outros, a busca pela equidade e a imparcialidade nas nossas relações. Ela nos convida a tratar os outros com dignidade, a reconhecer o valor intrínseco de cada ser humano. E por fim, a fortaleza. A fortaleza é a coragem para enfrentar os desafios, para perseverar diante das dificuldades e resistir às tentações. Ela nos dá a força para lutar por aquilo que é certo, mesmo quando o caminho é difícil e doloroso. Uau! As virtudes cardeais são como pilares que sustentam a vida moral, nos ajudando a construir um caráter forte e virtuoso. Mas cultivar essas virtudes exige esforço e disciplina, né? Não é algo que acontece da noite por dia. Com certeza. É como aprender a tocar um instrumento musical ou praticar um esporte. Requer a prática constante, dedicação e, acima de tudo, humildade para reconhecer nossas falhas e buscar o aperfeiçoamento. E falando em humildade, essa me parece uma virtude fundamental no cristianismo, né? Mas antes de mergulharmos nesse tema fascinante, que tal uma pausa para respirarmos fundo? Boa! Respira! Voltamos já para continuar nossa exploração do cristianismo puro e simples. Fiquem ligados. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo em cristianismo puro e simples. A gente parou na humildade, né? Uma virtude que, confesso, sempre me deixou meio intrigado.
Afinal, a humildade é muitas vezes associada à submissão, passividade. Algo que parece ir contra a ideia de uma vida plena, realizada. É compreensível essa resistência. A gente vive num mundo que valoriza a autopromoção, sucesso individual, a busca incessante por poder e reconhecimento, né? Ser humilde parece meio fora de moda. Mas para Lewis, a humildade não tem nada a ver com fraqueza. É justamente o oposto. É força, autenticidade. Exatamente. O primeiro passo para a verdadeira humildade, segundo Lewis, é reconhecer nosso orgulho, essa tendência que a gente tem de se colocar no centro do universo. É como se a gente precisasse esvaziar o ego inflado para que o amor de Deus pudesse preencher esse espaço, né? Faz sentido. Para ilustrar essa ideia, o Lewis usa uma analogia bem interessante. O orgulho como um balão que nos impede de voar alto. Quanto mais inflado o balão, mais presos ficamos ao chão. Ou seja, para alcançar a verdadeira liberdade, liberdade que Cristo nos oferece, a gente precisa se livrar do peso do orgulho, da necessidade de se autoafirmar o tempo todo. Exatamente. E o Lewis nos alerta para o fato de que o orgulho é um mestre do disfarce. Ele pode se infiltrar até nas nossas práticas religiosas, se passando por virtudes. Tipo a vaidade, né? A busca incessante por elogios, reconhecimento, pode distorcer as nossas ações, fazendo com que a gente haja não por amor a Deus, mas para alimentar o ego. É isso aí. E o Lewis faz uma distinção importante entre a vaidade e o orgulho mais profundo, aquele que nos torna indiferentes à opinião dos outros, nos coloca num pedestal de superioridade e nos impede de enxergar as nossas próprias fraquezas. O orgulhoso se torna prisioneiro da sua própria imagem, incapaz de se conectar genuinamente com Deus e com os outros. É uma prisão solitária, né? Sem dúvida. E para sair dessa prisão, o Lewis nos convida a dar um passo radical. Reconhecer nossa falência moral, nossa incapacidade de alcançar a perfeição por conta própria. É a ideia de deixar por conta de Deus, que ele explora com tanta profundidade. Exatamente. Para Lewis, a fé cristã não se resume a seguir regras ou tentar ser bonzinho. É, acima de tudo, um ato de confiança em Deus. Um reconhecimento de que a gente precisa da sua graça para nos transformar. É como entregar o volante da nossa vida para Deus, confiando que ele nos levará ao destino certo, mesmo que a gente não faça ideia do caminho. E essa entrega, essa confiança na graça de Deus nos leva a uma nova dimensão da vida cristã. As virtudes teologais. Que são a fé, a esperança e a caridade, certo? Exatamente. Já falamos bastante sobre a fé, então vamos explorar um pouco a esperança. É a virtude que nos mantém firmes diante das dificuldades, que nos impulsiona para o futuro com a certeza de que Deus está no comando. É a esperança que nos impede de desanimar diante dos desafios, que nos dá força para seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. Perfeito. O Lewis deixa claro que a esperança cristã não é uma ilusão, um otimismo ingênuo que ignora as dores e as dificuldades da vida. Mas, ao mesmo tempo, a esperança cristã se baseia na certeza de que, por mais difícil que seja a jornada, Deus está com a gente a cada passo, nos guiando para um futuro glorioso. Exatamente. Essa certeza nos liberta do medo, nos dá coragem para enfrentar as adversidades, com a confiança de que no final a vitória será nossa. E a esperança cristã está intimamente ligada à ideia do céu, né? A crença numa vida eterna em comunhão com Deus. Com certeza. Para Lewis, a esperança cristã não é uma fuga da realidade, mas sim uma força que nos impulsiona a viver de forma plena e significativa no presente, com os olhos fixos na eternidade. É como se a esperança nos desse um vislumbre da beleza e da alegria que nos aguardam no céu. E esse vislumbre nos inspira a viver com mais amor, compaixão, gratidão aqui na Terra. E para a gente se aproximar dessa realidade celestial, para se preparar para a vida eterna, a gente precisa cultivar a terceira virtude teologal, a caridade. A caridade, o amor em sua forma mais pura e elevada. Exatamente. A caridade cristã vai além do amor humano, que muitas vezes é egoísta e interesseiro. A caridade é o amor que se doa sem esperar nada em troca, que busca o bem do outro de forma incondicional. É o amor que Jesus nos ensinou. O amor que se manifesta no perdão, na compaixão, no serviço ao próximo. Com certeza. O Lewis nos desafia a ir além do sentimento, sabe? A colocar o amor em prática, mesmo quando é difícil. Mesmo quando a pessoa não merece o nosso amor. Ele nos convida a perdoar como Jesus perdoa, a amar os nossos inimigos, a estender a mão aos necessitados, a sermos instrumentos da graça de Deus no mundo. É uma chamada ação, né? Sem dúvida. Para ilustrar a importância da caridade, Ulisses explora um tema que é, ao mesmo tempo, fascinante e desafiador. O perdão. Perdão. Uma virtude tão difícil de praticar, principalmente quando a gente foi magoado profundamente. Com certeza. O Lewis reconhece a dificuldade do perdão, mas nos mostra que ele é essencial para a nossa própria cura e libertação. Ele argumenta que, ao guardarmos mágoa, ressentimento, a gente se torna prisioneiro do passado, incapaz de viver plenamente o presente. Exatamente. Perdoar não significa esquecer a ofensa ou minimizar o sofrimento.
Perdoar é, acima de tudo, um ato de libertação, é escolher conscientemente romper as correntes do ódio e da amargura. E, para nos ajudar a trilhar o caminho do perdão, o Lewis nos convida a olhar, por exemplo, de Cristo, que nos perdoa incondicionalmente, mesmo quando a gente estava mergulhado no pecado. Ele nos mostra que o perdão não é sinal de fraqueza, mas de força e compaixão. É a expressão mais autêntica do amor cristão. E para colocar o perdão em prática, o Lewis dá uma dica valiosa. Comecem pelas pequenas ofensas, pelos desentendimentos do dia a dia. É como se a gente estivesse treinando os nossos músculos do perdão para, aos poucos, sermos capazes de perdoar ofensas maiores, feridas mais profundas. Faz sentido. E para a gente entender a profundidade do perdão cristão, o Luiz nos convida a refletir sobre como a gente se ama. Ele argumenta que muitas vezes a gente é condescendente com os nossos próprios erros, busca justificativas para os nossos deslizes e minimiza as nossas falhas. Mas quando se trata dos erros dos outros, a gente é implacável, exige perfeição, se apega ao ressentimento. É como se a gente usasse 2 pesos e 2 medidas, né? Exatamente. O Lewis nos desafia a estender aos outros a mesma compaixão e misericórdia que a gente gostaria de receber. A reconhecer que todos nós somos falhos e precisamos da graça de Deus. É um desafio e tanto. Mas com a ajuda de Deus, com a inspiração do exemplo de Cristo e com a prática constante, a gente pode, aos poucos, se tornar mais perdoador, mais misericordioso, mais parecido com o Pai que nos ama incondicionalmente. E essa transformação interior, essa busca por uma vida mais plena e autêntica em Cristo, nos leva a um novo patamar de compreensão da fé cristã. Um patamar que o Lewis explora de forma brilhante na próxima parte do nosso mergulho, onde ele nos convida a refletir sobre a natureza de Deus, sobre o significado da Trindade e sobre a nossa participação nessa comunhão divina. Mas para mergulharmos nesses mistérios, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos em instantes, pessoal. Fiquem ligados e cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho em cristianismo puro e simples com o mestre C.S. Lewis. Cara, é impressionante como o Lewis consegue explicar temas complexos da fé de um jeito que qualquer um entende, né? Ele é realmente um gênio da comunicação. Verdade. E hoje a gente está explorando os pilares do cristianismo. E no bloco anterior a gente mergulhou fundo na humildade, no perdão e no poder transformador da esperança. Exatamente. Agora preparem-se para desvendar um dos maiores mistérios da fé cristã, a natureza de Deus e a Trindade. Confesso que esse tema sempre me deixou de cabelo em pé. Como assim Deus é ao mesmo tempo 3? Pai, Filho e Espírito Santo. Me explica essa. É um mistério que vai além da nossa compreensão humana, mas o Lewis ele nos dá algumas pistas para entender a beleza e a profundidade desse conceito. E que pistas são essas? Ele usa a analogia de um cubo de gelo, água e vapor. São 3 estados diferentes da mesma substância. A água. Interessante. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam como estados diferentes de Deus. Exatamente. São 3 pessoas distintas, mas que compartilham a mesma essência divina. Humanidade perfeita em diversidade. Mas como isso funciona na prática? Qual a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Para Lewis, o Pai é a fonte de tudo, a origem da vida e do amor. O Filho, Jesus Cristo, é a expressão perfeita do amor do Pai, a imagem visível do Deus invisível. E o Espírito Santo é o elo entre o Pai e o Filho, o sopro de vida que flui entre eles e se derrama sobre nós. É como se o amor entre o Pai e o Filho gerasse uma energia, uma força vital que permeia tudo que existe. E essa força é o Espírito Santo. Exatamente. E o mais incrível é que, para Lewis, nós somos convidados a participar dessa comunhão divina, a sermos envolvidos por esse amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como a gente pode participar disso? É tipo um clube exclusivo. De jeito nenhum. A porta de entrada para essa comunhão é Jesus Cristo. Nele, a natureza humana e a divina se encontram e essa união nos abre o caminho para uma nova vida, uma vida em sintonia com Deus. Então, por meio de Cristo, a gente pode experimentar esse amor que une a Trindade. Exatamente. O Lewis usa uma analogia poderosa para ilustrar essa transformação. A do soldadinho de chumbo que se torna um homem de carne e osso. Em Cristo, nós somos despertados para uma nova realidade, uma realidade que vai além do nosso egoísmo e nos conecta ao amor infinito de Deus. É como se a gente finalmente entendesse o sentido da vida, né? Exatamente. E essa transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual que o Lewis compara a um bom contágio. Ao nos aproximarmos de Cristo, somos contagiados por sua vida, por seu amor, por sua compaixão. E esse contágio vai aos poucos transformando o nosso ser, nos moldando à imagem de Cristo. E essa transformação tem impacto no mundo ao nosso redor, né? Com certeza. À medida que somos transformados por Cristo, nos tornamos agentes de transformação no mundo, levando o amor e a graça de Deus para todos que cruzam o nosso caminho. É como a onda que se propaga. Que legal! Mas e como explicar o fato de que nem todos os cristãos parecem ser melhores do que os não cristãos? Se o cristianismo realmente transforma as pessoas, essa transformação deveria ser visível, né? Boa pergunta. O Lewis reconhece essa questão e nos convida a olhar para a realidade de forma mais profunda.
Ele lembra que a conversão a Cristo não é um passe de mágica que nos torna perfeitos instantaneamente. É um processo, uma jornada que exige esforço, disciplina e principalmente humildade para reconhecer nossas falhas e buscar o perdão de Deus. Exatamente. É como uma semente que precisa ser plantada, regada e cuidada para florescer. Deus nos ama incondicionalmente, com todas as nossas imperfeições, e vai nos moldando aos poucos, nos guiando em direção à plenitude da vida em Cristo. Que mensagem libertadora. É como se Deus dissesse: eu te amo do jeito que você é, mas eu te amo demais para te deixar assim. Para finalizar nossa jornada por cristianismo puro e simples, o Lewis nos deixa com um convite à ação. O que você está esperando para se entregar a Cristo e se deixar transformar por seu amor? Um convite que ecoa no nosso coração e nos impulsiona a buscar uma vida mais autêntica, mais significativa, mais plena em Cristo. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, recomendamos a leitura completa de Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, uma obra-prima que vai desafiar seus conceitos, ampliar seus horizontes e fortalecer sua fé. E não se esqueçam de deixar seus comentários, sugestões de livros e de compartilhar esse episódio com seus amigos. A participação de vocês é fundamental para o nosso canal. Até a próxima, pessoal! E que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês.